que é importante. Glória a Deus. Bem, hoje é um dia muito especial. Eu estou a celebrar com a Célia, como já sabem, 29 anos de casado. Glória a Deus. Já é uns aninhos. Muito obrigado. No dia 20 casamos pelo civil e no dia 22 foi pela igreja. Para mim o mais importante é o casamento na igreja. E então hoje é uma festa. Aproveitei este fim de semana. Olá, está boa. Pode. Obrigado. Olha, estas foram as flores que tu levaste ao altar, estás a ver? Estas não, eram iguais. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu ainda não paguei o dote aos meus sogros. Estou a pagar. Estou endividado até o resto do tempo. Até o fim da vida. Tenho tratado bem, então, glória a Deus. Eles são testemunhas que eu trato bem a minha mulher, glória a Deus. Podia tratar mal, não é? Mas trato bem. Muito bem. E então, o que nós fizemos foi assim uma malandrice. Mandamos os nossos filhos de férias e nós ficamos com a casa só para nós. Então, por isso é que os meus filhos hoje não estão cá, estão no Alentejo. E como nós queríamos estar aqui na igreja, não queríamos faltar. Como sabem, temos estado de férias, esta semana que passou e esta próxima estamos de férias também. Mas nós não vamos faltar aqui ao domingo, queremos estar aqui com vocês para partilhar também a palavra de Deus. Esta semana nós vamos estar no Funchal, vou apanhar lá o Diogo também, que tem estado a fazer alguns trabalhos numa empresa. Dia 25 de setembro, portanto, quarta-feira, às 8 da noite vamos estar na igreja A Rocha, do pastor Steven e a esposa a Cristina Caldeira, e vamos estar junto com amigos de muitos anos e vai ser uma grande bênção. Depois também no dia 27 de setembro, esta próxima sexta-feira, estarei na Pontinha, em Benfica. O pastor João Viegas nos convidou para participar de um evento que ele faz todos os anos, que ele dá como nome Chuva Seródia. E nós vamos ministrar no primeiro dia, sexta-feira, dia 27, às 21 horas na Pontinha. Também, dia 29, que é 2 a 8 dias, vamos terminar, é o último seminário deste projeto Domingos de Verão Lighthouse. Às 10h30 temos aqui a reunião pela manhã, normal, e depois teremos aqui o almoço, quem quiser estar junto a almoçar connosco, e às 15h30 iremos então para o último seminário, cujo tema tem sido Evangelho Irresistível. Portanto, será o terceiro e último seminário desta série. Glória a Deus. Quero também aproveitar para dizer que vamos voltar então às noites em família, às sextas-feiras. A primeira sexta-feira de cada mês vai ser dia 4 de outubro, às 20h30. E quero também fazer aqui um convite a todos os jovens para dia 12 de outubro, um sábado, às 17 horas, às 5 da tarde. Nós queremos convidar vocês, todos os jovens, para uma reunião que queremos apresentar a vocês um projeto que eu creio que será inovador, mas queríamos ouvir vocês, queremos falar convosco e queremos também que vocês apresentem as vossas ideias, o que é que nós poderemos fazer como igreja e como jovens também, em relação ao trabalho que nós pretendemos ter com os jovens aqui na igreja. Nós temos as nossas ideias, queremos apresentar a vocês e queremos também ouvir, e eu acredito que será muito positivo. Então, dia 12 de outubro, é um sábado, às 17 horas, nós vamos então iniciar este projeto, se assim Deus permitir, e eu acredito que depois desta reunião vamos definir então o que é que iremos fazer daqui para a frente com os jovens. Quero também convidar os pais que queiram estar presentes também nessa reunião, podem vir, e também pessoas que gostariam de participar, dando apoio aos jovens, que também possam vir e ouvir também o projeto e apresentar ideias também. Portanto, dia 12 de outubro é isso que nós iremos fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Quem é que trouxe Bíblia?
Quem não trouxe hoje tem que ser um arroz de marisco. A multa. Glória a Deus. Levanto a sua Bíblia e diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou um filho de Deus, o mais que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Hoje eu quero-vos falar acerca do dom da fé. E o título da mensagem é: o dom da fé é sem arrependimento. Digam lá todos comigo: o dom da fé é sem arrependimento. Portanto, já vamos ver o que é que isto significa. Fazendo uma breve recapitulação, nós temos vindo a falar acerca do dom da fé. Este dom da fé é exatamente isso, é um dom, é uma dádiva. Deus dá esta dádiva a todos aqueles que acreditam no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso é que quem crê no Evangelho, quem acredita no Evangelho de Jesus Cristo, lhe é imputado, lhe é concedido o dom da fé. Nós também vimos que acreditar não é fé, mas abre as portas para o dom da fé. Porque se eu acredito no Evangelho, me é imputado, como eu disse, a fé. Mas acreditar não é fé. Acreditar é uma faculdade humana. Nós podemos acreditar em qualquer coisa aí. Há pessoas que acreditam no Buda. Há pessoas que acreditam na Virgem Maria e por aí fora. Então, acreditar em coisas é uma faculdade humana. Mas quando o ser humano acredita no Evangelho, ele recebe um galardão, recebe um prémio, lhe é imputado o dom da fé. Glória a Deus. Amém? Portanto, é isso que nós temos vindo a falar. Na semana passada, falamos que o dom da fé gera certezas no nosso coração. Certezas das promessas de Deus, quer para agora, para esta vida, quer para o futuro. Quando nós deixarmos o nosso corpo, nós iremos a ver aquilo que agora não se vê. Nós não vemos ainda, digamos assim, a vida eterna. Eu ontem fui passear com a Célia e a certa altura disse assim à Célia: sabes uma coisa, nós já estamos a viver a vida eterna. Eu já estou a viver a vida eterna. Porquê? Porque eu não morro e você também não morre. Para Deus, nós estamos sempre vivos. Porque quando Deus muitas vezes falava pelos profetas, dizia assim: eu sou o Deus de Jacó, de Abraão, né? Jacó e de Isaac. E ele fala como se eles estão vivos. E estão. E quando Jesus levou alguns dos discípulos ao Monte da Transfiguração, eles viram Moisés. E eles viram porquê? Porque na verdade ninguém está morto. Nós vivemos eternamente. Aleluia. Glória a Deus. O que vai acontecer um dia é que vamos ter que deixar o corpo, assim como eu tenho que deixar este casaco. Quer ver que eu estou com calor, só um bocadinho. A ver, o casaco está aqui, eu deixo o casaco, vai para ali, fica ali na cova, né? Vai ali para não sei para onde, e eu continuo vivo. Glória a Deus. E você também. Então não precisamos ter medo da morte. Amém? Agora, o dom da fé é sem arrependimento. O que é que isto significa? Significa o seguinte: eu quero explicar aqui algo, a ver se eu consigo transmitir isto de uma maneira que seja simples para todos entenderem, mas é uma verdade tão forte. Deus decidiu dar dons e bens aos homens. Eu vou voltar a repetir. Deus, Ele deu dons, e os dons de Deus são chamados também na Bíblia como bens. Na parábola dos talentos, diz que Deus chamou pessoas e deu os seus bens. E para além dos bens, também deu-lhe talentos, que é outra coisa diferente. Então, os dons de Deus, eles existem para todos os homens. Todos. Os dons de Deus está disponível para toda a pessoa neste mundo. Toda a pessoa.
Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. O sol. O sol é um dom de Deus. A lua é um dom de Deus. O vento é dom de Deus. A chuva que hoje começou a cair e ontem também, a chuva é dom de Deus. A vida é dom de Deus. A vida é dom de Deus. Digam lá todos comigo, a minha vida é dom de Deus. Diga assim também, a minha vida, a vida que Deus me deu, é dom. Por exemplo, os animais são dons de Deus. A música é dom de Deus. A vida eterna é dom de Deus. O amor é dom de Deus. A alegria, a esperança, a justiça, as plantas, as árvores, tudo isso são dons de Deus que estão disponíveis a todo o homem da terra. Por exemplo, Jesus chegou a dizer que o sol nasce para todos. Digam todos comigo, o sol nasce para todos. Não nasce só para os crentes, não nasce só para aqueles que vão à igreja. O sol nasce para todos. Glória a Deus. Agora vou falar aqui uma frase que é de propósito para também nos chocar um pouco e abanar-nos um pouco. Se o teu inimigo, quem é que está aqui que tem inimigos na vida? Ou que você sabe que alguém não gosta de si? Poucos, não é? Se o teu inimigo semear boa semente, ele vai colher. Mesmo que o odeies, ele vai colher, porque se os nossos inimigos semeiam a boa semente vai dar fruto. A boa semente tanto funciona na mão de uma pessoa que para nós é um inimigo ou é alguém que nós não gostamos. A boa semente semeia sempre. Quando semeada em bom solo, dá fruto na terra de toda a gente. Não é só dos crentes. Não é só dos crentes. Por exemplo, se um descrente usar o sol, ele vai ter benefícios do sol. Mesmo que ele não tenha fé em Deus, mas se ele usa do sol, ele vai ter benefícios do sol. Quer ele acredite em Deus, quer não. Porque os dons estão disponíveis a todos. O sol, a lua, por exemplo, os agricultores usam muito essa questão da lua para as sementes, as alturas certas de semear. Quer o agricultor seja cristão ou não, se ele souber usar isso, ele vai ter resultados. Diga comigo, ó glória. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Sabe porquê que eu estou a falar assim? Porque há pessoas que pensam que Deus só ajuda os cristãos. E quando os cristãos veem pessoas do mundo a ter sucesso, muitas vezes até culpam a Deus. Então eu vou à igreja e ele tem mais do que eu, ele sabe mais do que eu. Não tem nada a ver, nós é que temos que aprender. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Já todos abriram? E diz assim a palavra de Deus, digam todos comigo, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra da variação. Ele manda os dons
Ele dá os dons e Ele não muda mais. Ele não tira mais nada. Ele não tira dons. Ele não dá dons e depois tira. Por isso é que eu disse, o título é a fé, o dom da fé é sem arrependimento. Ele dá o dom da fé e Ele depois não tira mais esse dom. Ele está aí disponível a todas as pessoas. A todas as pessoas. Mas esse dom, já vamos ver, ele só vai ser eficaz naqueles que acreditam no Evangelho. Mas o dom está aí. O sol está aí. Mas o sol só vai produzir alguma energia daqueles que sabem usar o sol. Eu, por exemplo, não percebo nada de usar o sol. Mas há quem perceba, daí que inventaram os painéis solares e daí que se consegue produzir hoje energia elétrica através do sol. Mas alguém teve o talento de entender esse processo. Mas o sol está aí. O dom da fé está aí. Mas é preciso mais qualquer coisa. Diga comigo, ó glória. Já estou avançando mais um pouco. Agora veja aí Tito, capítulo 2, versículo 11. É mais atrás um pouco. Tito é depois de 2 Timóteo. Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus, olha aqui outro dom que é a graça de Deus, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação só àqueles que acreditam que estão na igreja. É isso que a Bíblia diz? Não. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Olha para mim, vamos devagarinho. A graça de Deus, imagina a graça de Deus como o sol. A graça de Deus está presente. Ela está aí. Às vezes pode haver nuvens, mas o sol está lá. Nós não vemos o sol, mas ele está lá. Ele está sempre presente. A graça de Deus está presente no mundo todo. E esse dom da graça, Deus deu aos homens todos. Agora, é necessário algo mais. É necessário algo mais. Veja também em Romanos 11, que eu quero ir construindo isto devagar, porque o que eu vou dizer a seguir, irmãos, é muito importante. Mas eu quero-vos dar ainda mais alguns fundamentos. Veja aí Romanos 11, porque eu quero-vos mostrar pela Bíblia, para vocês terem a base da Bíblia daquilo que eu estou a falar. Romanos 11, versículo 29. Diz assim, leiam todos comigo, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrependeu de dar tudo. E agora veja, tenho-vos vindo a ensinar aqui na igreja que Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Isto é, o mundo já foi redimido antes de Deus criar o homem. Quando Deus criou o homem, já Deus tinha dado dons e estava tudo disponível para ele, porque é engraçado que ele primeiro mandou criar as estrelas, o sol, mandou criar os animais, a natureza, e só depois é que veio o homem. E depois virou-se para o homem e disse assim, agora isto eu vos entrego, cuidai disto, dominai, porque estes dons são vossos. Aleluia. E ele não se arrepende de ter dado tudo isto. Então, voltando especificamente ao dom da fé, digam comigo, o dom da fé é sem arrependimento. Deus deu, Deus nunca vai tirar a fé. Então, sabe uma coisa? Nós nunca vamos perder a fé. E agora que comecei a abanar aqui o pessoal.
o que pode acontecer é outra coisa diferente que eu quero mostrar hoje pela palavra de Deus. Eu vou-vos contar uma história muito engraçada, que é o pai que fala com o filho para dar-lhe uma lição de vida. O pai chega ao seu filho e pergunta assim ao seu filho: sabes qual é a lição da vida? E o filho responde: qual? E o pai: a vaca. A vaca? Disse o filho. Sim. Pensa um pouco. O filho pensou e, passado alguns segundos, diz ao pai: já sei, ela dá leite. E o pai responde: não, ela tem leite, mas não dá leite. Tu é que tens que tirar o leite. Esta é a parábola da vaca. É um autor desconhecido, eu não sei quem é que escreveu isto, mas vi isto, eu achei uma graça e eu pensei assim: vou aproveitar esta história porque é exatamente isso que Deus fez connosco. A vaca é dom de Deus para todos os homens. É um animal que Deus criou. A vaca é dom de Deus para todos os homens. Ela pinga leite por todo o lado. Ela, quando anda e quando está com aquilo cheio, não é? Ela está a pingar leite por todo lado. Eu vou dizer uma coisa: a graça de Deus e a fé de Deus está a pingar no mundo por todo lado. Ela está a pingar porque Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o que é que acontece? Se o homem não for ordenhar a vaca, nunca vai provar o leite e nunca vai provar a possibilidade dos derivados do leite. Então, a parábola dos 10 talentos em Mateus 25 é parecido com esta história do pai para o filho. Porquê? Porque Deus é aquele homem rico que chamou os seus servos, entregou-lhe os dons, os bens, e deu depois talentos. Deu duas coisas: entregou-lhe os bens e deu-lhe talentos. Que é isso que Deus faz com todos nós. Aleluia. Agora veja, nós, quando formos julgados, não vamos ser julgados pelos bens, pelos dons. Nós vamos ser julgados pelos talentos que nós não soubemos usar para obter o bem dos dons na nossa vida. É talento saber cuidar da vaca. Quem é que está aqui? Há aqui alguém que sabe cuidar de vacas? Ali o irmão Hernani sabe. Você também? Uau, venha cá, pode ser. Não, mas pronto, deixe estar. Mas só para ter assim uma... dá muito trabalho. E cuidar das vacas é preciso talento. O que é o talento? É aquela sabedoria que Deus nos dá para nós podermos olhar para ali, para aquele dom e pensar assim: o que é que dali posso conseguir ter? E quem consegue ver isso, consegue obter resultados desse dom que está ali à disposição. A vaca está a pingar a toda a hora, mas se ninguém lá vai ordenhar, se ninguém lá vai cuidar dela, aquilo vai acontecer que nem só você não obtém o fruto da vaca, como você nem sequer consegue multiplicar esse fruto para dar aos outros. Porque aí é que está a questão da parábola dos talentos. O que é que Deus quer fazer contigo e comigo? Que a graça que está sobre a nossa vida, a fé que está sobre a nossa vida, ela possa ser trabalhada para abençoar a tua vida e a vida de muitos que estão à tua volta. É isso que Deus quer fazer connosco. Glória a Deus. Agora veja o seguinte: se nós não dermos de comer à vaca, se nós não cuidarmos dela,
o veterinário tem que ir lá de volta e não volta, não é? Ver se o animal está bem. Se nós não cuidarmos da saúde do animal, ele vai morrer mais cedo, vai ter problemas e o próprio leite dela já sai com pouca qualidade. Então temos que saber cuidar das vacas, pastagens boas, etc, etc. Então, assim é o talento. Nós precisamos de saber cuidar do dom da fé que Deus nos deu. Deus nos dá fé porque nós acreditamos no Evangelho. Então, porque nós acreditamos no Evangelho de Cristo, nos é imputado fé. Agora precisamos de saber usar este dom. Porque o dom da fé, ele foi dado com um propósito. E daí que muitas vezes eu tenho andado a falar assim, aos poucos, não é? Às vezes eu digo assim, muitas pessoas pensam que fé é falar positivo. É não falar negativo. É chamar as coisas que não são como se já fossem. Então as pessoas pensam que fé é adquirir carros, casas novas. Eu pus a minha fé para um carro novo, eu pus a minha fé para isto, eu pus a minha fé para aquilo. A fé, esse dom que Deus nos deu da fé, é muito mais do que isso, irmãos. Isso aí é peanuts, é coisas de miúdos. E uma das coisas que o dom da fé é importantíssimo para os dias de hoje, sabe qual é? Nós precisamos deste dom para vencer o mundo que está difícil lá fora. E há pouco estava a falar com a irmã Lina, estávamos a falar sobre como as coisas estão difíceis no mundo, não foi? Em que, nos últimos tempos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o maior inimigo nosso não é o que vem de fora, mas é o que vem dentro de nós. As pessoas iriam ser tomadas por uma angústia tão forte, por uma ansiedade tão forte, que cada vez mais os suicídios vão aumentar, cada vez mais o desassossego, a inquietude, a ansiedade cada vez vai ser mais forte no ser humano, ao ponto de que a própria palavra de Deus diz que as pessoas desmaiarão na rua de terror, de medo. E uma das coisas que o dom da fé é necessário, para a semana eu vou falar disto, para a semana eu vou falar acerca do dom da fé, como usá-lo para vencer a ansiedade, porque hoje infelizmente muitas pessoas estão debaixo desses ataques. Como usar o dom da fé para vencer a ansiedade, mas esse dom é tão importante, só que você e eu temos que cuidar dele. Temos que o alimentar. Temos que cuidar da saúde do dom da terra, da fé, aliás. Temos que cuidar da saúde espiritual da fé, para que ela se torne produtiva na nossa vida de fé com Deus. Agora, o que é que acontece quando, na parábola dos talentos, nós sabemos que um deles enterrou o talento? E o que é isso? Muitas pessoas pensam assim, a pessoa perdeu a fé. Não. Eu vou dar outra vez o exemplo da vaca. Imagine que você tem um quintal grande, um terrenozinho com 500 metros quadrados, e aparece, ou alguém lhe compra uma vaca, lhe dá uma vaca e ela está lá a pastar no seu terreno. Se você não ligar nenhuma à vaca, não cuidar da vaca e não obter o que a vaca nos pode dar, você está a abandonar a vaca, está a abandonar o dom que Deus lhe deu. É como se você estivesse a enterrar aquilo que você supostamente devia fazer com a vaca. Então ninguém perde nada. O que acontece é que nós é que abandonamos a graça que Deus nos deu. Nós é que abandonamos os dons que Deus nos dá. Nós é que abandonamos, porquê? Porque nós, em vez de usarmos os dons que está à nossa disposição, nós, pura e simplesmente, não fazemos nada com eles. Ficamos parados. Ficamos à espera que Deus faça tudo. E sabe que hoje há cada vez mais cristãos que pensam que fé é estar em casa à espera que Deus dê tudo. Só faltava Deus dar a vaca,
tirar o leite e dar o leitinho à boca. Não. Essa parte de ir buscar o leite e depois de usar o leite para produzir coisas boas para nós comermos, é a parte do homem. Nós temos é que a fazer. Nós temos que a fazer. E quem não faz isso, abandona esse dom, abandona essa bênção. Enterra o talento. Enterra o talento, que é a capacidade que Deus nos dá para usarmos dos dons que nós temos à nossa disposição, para que eles possam ser bênção para nós e bênção para as outras pessoas também. Agora, hoje, para terminar, eu quero levar-vos a Mateus 24. E nós vamos ver quais são as causas porque que as pessoas, falando agora do dom da fé, porque que as pessoas enterram e abandonam a fé, este dom da fé. Em Mateus 24, no versículo 45, Jesus conta esta parábola assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o Senhor tarde virá, digam comigo: o Senhor tarde virá. Mais uma vez: o Senhor tarde virá. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os tumultos, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e à hora em que ele não sabe. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Depois, ele a seguir, em Mateus 25, Jesus conta a parábola das virgens. E nesta parábola das virgens é, na verdade, uma continuação daquilo que acabamos de ler. Porque, repare uma coisa, um dos maiores motivos, ou o principal motivo, porque é que algumas pessoas abandonam a fé, é porque tem a ver com a demora da vinda do Senhor e o cumprimento das promessas. Quem é que está aqui que gosta de esperar? Quem é que gosta de esperar em filas? Ninguém. Hoje, todos nós queremos tudo, se for possível, para ontem. A comida que seja rápido, tudo tem que ser rápido. E nós não temos a paciência de saber esperar para que as coisas aconteçam no seu tempo. E nestas parábolas, nesta que acabamos de ler, na parábola das virgens e depois também na parábola dos talentos, se você ler com atenção, você vai verificar que o principal motivo que faz com que estes servos, por exemplo, começam a espancar os seus conservos. Por exemplo, há pessoas que com o tempo, cristãos que com o tempo se tornam perversos, tornam-se promíscuos. Outros entram numa sonolência, é como as virgens adormeceram todas. O noivo nunca mais vinha e elas adormeceram todas. Então há cristãos hoje que pura e simplesmente adormeceram. Estão sonolentos na fé. E tudo isto é causa do quê, irmãos? É causa de que a demora do cumprimento das promessas e a demora da vinda do Senhor faz com que muitas vezes as pessoas naufragam na sua fé. Eu já ouvi pessoas assim, cristãos, que dizem assim para mim: isto de Jesus vir não sei se é bem assim. Isto eu não sei bem, porque já há 2000 anos atrás também diziam que Jesus vinha e que nós temos que estar preparados, afinal já passou este tempo todo e nada aconteceu. Ou então as pessoas começam a vir à igreja
e ouvem a palavra de Deus, começam a ficar entusiasmadas, mas como não veem a vida delas a melhorar assim, com aquela velocidade que queriam, as pessoas começam a entrar em desespero, começam a naufragar, digamos assim, como Pedro começou a afundar-se, olhando para os ventos fortes, olhando para os sentimentos, eles começam a entrar nesta descrença, começam aos poucos a abandonar e a pensar assim, não vale a pena. Não vale a pena ser cristão. Eu não sei bem se realmente a Bíblia é mesmo assim. E as pessoas começam a naufragar, conforme a Bíblia diz, naufragam na sua fé. Ou podíamos dizer também, de acordo com a parábola dos talentos, começam a enterrar os talentos que têm para usufruir dos dons, para eles e para abençoar outros, eles começam a encostar tudo à boxe. Porquê? Por causa da demora das coisas. Porque o Senhor demora. Porque o noivo ainda está demorado. E então as pessoas começam a ficarem impacientes e elas não conseguem manterem-se fiéis e firmes, mesmo quando os dias são maus. Mesmo quando os dias são maus. Daí que estes servos, por exemplo, começam a espancar, começam a entrar, começam a avariar, digamos assim, começam a fazer disparates. Cinco das virgens, pura e simplesmente se desleixaram, não quiseram tratar das suas vasilhas com azeite, elas se desleixaram, pura e simplesmente, está tudo da boa. Eu já ouvi pessoas a dizerem assim para mim, pastor, se aquele pastor que tem uma igreja grande faz o que faz, eu também posso fazer. Se ele já vai no 4º casamento, eu também posso casar 4 vezes, qual é o problema? Se aquele também é mentiroso, e olha lá a igreja dele que é tão grande, eu também posso mentir. Olha, se aquele faz isto e faz aquilo, eu também posso fazer. E até, olha, nenhum mal lhe acontece, ele até parece que vai bem. Cada vez tem mais coisas, cada vez tem mais bênçãos. Então se ele faz o que faz, e eu sei, porque sabe, pastor, eu vi, ele mentiu à minha frente, ele roubou, ele fez isto, ele adulterou, andou na cama com outra, fez isto, fez aquilo, mas pronto, olha como eles estão aí, olha, eles pregam o Evangelho, eles andam aí a pregar o Evangelho, é os tais servos que batem uns nos outros, não é? E está tudo bem, o Senhor tarda. Mas eu quero dizer uma coisa aqui como homem de Deus para você e para mim também. É que, meus amigos, eu te garanto pela palavra de Deus que o Senhor vai vir. Ele vai vir e vem buscar aqueles que lhe são mesmo fiéis. Porque aqueles que viverem na promiscuidade, aqueles que viverem na iniquidade, aqueles que viverem a praticar o mal, pode ter o título que tiver, pode ter a igreja maior do mundo, pode ter o que quiser, vai ficar. Porque o Senhor falou e está escrito. Alguns dirão naquele dia, Senhor, não andei eu a pregar o Evangelho? E Jesus vai dizer, aparta-te de mim, tu que praticaste a iniquidade. Então, meu amado, eu quero dizer uma coisa. Se você vir algum cristão a praticar injustiças, a praticar adultério, a andar a mentir e a roubar e em esquemas, não siga esse cristão. Por amor de Deus, não siga, porque se você segue um cristão desses, você vai matar a sua fé, você vai enterrar a sua fé, e ela não vai dar fruto. O leite está estragado, o leite da vaca estraga-se, azeda, e toda a gente vai andar azedo. Porquê, meu amado? Porque aquele leite não é um leite cuidado, ninguém está a cuidar do dom. Nós precisamos de cuidar do dom da fé. A fé é uma coisa tão preciosa que você tem que ter o máximo de cuidado. É como quem cuida de um bebê. As mães que tiveram os seus filhos sabem que eu estou a dizer, um bebê tem que ser cuidado com muita atenção, principalmente nos primeiros tempos. E ainda hoje os nossos filhos já com 40, 50 anos a gente anda de olho. Porquê, meu amado? Porquê? Porque nós queremos o bem, queremos o bem.
A nossa fé, o dom da fé, ele tem que ser cuidado até que Jesus nos venha buscar. Aleluia! Mas, quero dizer o seguinte, irmãos. Veja aí 1 Timóteo 1. Eu vou-vos dizer o que é que faz a gente entrar neste espírito. É as más conversações, irmãos. É darmos ouvidos a gente que prega doutrinas falsas. E a nossa fé vai para água abaixo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 20. E nós vamos terminar com esta passagem que é riquíssima. Esta é uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, um jovem pastor. E olha o que ele diz a este jovem pastor. Diz assim, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Você sabe que há pessoas que fingem a fé. O que é fingir a fé? É eu querer mostrar coisas para dizer que eu tenho fé. Amado, eu quero dizer uma coisa, eu não preciso de mostrar nada para dizer que tenho fé. A minha fé não precisa de andar aí a mostrar nada. Amém, irmãos? Porque senão a gente começa a entrar num fingimento de uma máscara, criamos uma máscara, mostramos uma coisa daquilo que nós não somos. Irmãos, eu tenho um orgulho tão santo, tão bonito por esta igreja, que eu tiro fotografias da igreja, ponho no Facebook, e a igreja, aos olhos de muita gente, é uma igreja que em número de pessoas é pequena, mas eu não tenho vergonha nenhuma, eu mostro aquilo que sou, glória a Deus. Nem que tivéssemos só aqui meia dúzia de pessoas, é o que eu tenho, glória a Deus, aleluia. Mas alguém vai olhar e vai dizer, a igreja dele é tão pequenina. E aquela igreja só tem 6 pessoas à sexta-feira. Olha aquelas cadeiras todas vazias. E as pessoas começam-se a medir pela uma coisa que é uma coisa fingida. Isto não é a fé que Deus nos deu. Deus não nos deu este dom para isso. Mas, diz aqui o versículo 6. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemado e perseguidor, a mim que dantes fui blasfemado, desculpem lá, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas esta boa milícia. Agora digam todos comigo, conservando
a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Irmãos, a fé precisa de ser conservada. E uma das coisas que nós precisamos de conservar é evitar os murmuradores, evitar as contendas. Por exemplo, Filipenses 2,14 diz: fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Em 1 Timóteo 4,1 diz que nos últimos tempos levantar-se-ão pessoas que se apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demónios. Então, meus amados, o dom está aí, mas nós precisamos de cuidar dele. E a maneira de cuidar dele é cuidado com aquilo que nós andamos a ouvir. Cuidado com aquilo que nós andamos a ouvir. Infelizmente anda para aí muita doutrina falsa. Infelizmente anda para aí muitos exemplos errados. Muitos exemplos errados. Que em vez de a pessoa dar o exemplo, é como aquela história: não olhes para o que eu faço, mas faz o que eu digo. Irmãos, isso não pode ser assim. Quando nós dizemos algo, nós que falamos, temos que ter minimamente algo para as pessoas olhar para nós e confiar. Aleluia! Então, meus amados, Deus quer nos ajudar a todos nós, mas nós precisamos de entender que cabe a cada um de nós a nossa parte. O dom da fé, ele existe com um propósito muito importante. Para a semana, eu irei entrar agora neste caminho de explicar à igreja para que é que serve o dom da fé. Mas hoje eu quero exortar os irmãos nesta casa a cuidarem. Agora vou usar o exemplo que eu dei. Cuide da sua vaca. Cuide da vaca que Deus te deu. Se ela estiver doente, vá ver qual é a razão porque é que ela está doente. Provavelmente, se calhar, nós estamos a ouvir o que não devemos ouvir. Estamos muitas vezes, a dar-nos com pessoas que nós não devíamos nos dar. Estamos a caminhar, digamos assim, a cochear entre dois pensamentos. Entre dois pensamentos. Jesus, em Mateus 6, diz assim: não podereis servir a dois senhores, porque tu vais amar mais um e vais mentir ao outro. E muitas vezes nós os cristãos, cocheamos entre dois pensamentos. Porquê? Porque nós dizemos que acreditamos no Evangelho, mas depois, quando vamos vivê-lo, não estamos a viver de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então nós estamos a cochear entre dois pensamentos. E isso enferma a nossa fé. Quando nós acreditamos numa coisa e vivemos outra, nós estamos a enfermar, estamos a tornar a nossa fé enferma. Quem é que me está a entender, irmãos? Então nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós só podemos andar sobre um pensamento. E o pensamento que nós todos, como cristãos, devíamos todos escolher é o pensamento do Evangelho. É seguir o Evangelho, é viver o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, a fé começa a estar bem tratada. A fé começa a ter uma cara bonita. A fé começa a ter vida e ela começa a pingar. A fé começa a pingar aquelas bênçãos que você e eu tanto queremos. Porquê? Porque nós tratamos do dom que Deus nos deu e o tratamos bem. Por isso é que agora você vai perceber melhor este versículo. Fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É pelo ouvir e pelo fazer, é pelo ouvir e pelo fazer a palavra de Deus que faz com que a sua fé fique cheia de saúde.
fica a pingar, como eu estou a pingar de suor agora, está a ver? Fica a pingar da bênção de Deus. Sabe uma coisa que eu quero dizer a vocês, irmãos, para terminares, é o seguinte. Sabe o que é que eu acredito? Eu acredito que o simples facto de nós ouvirmos o Evangelho e de decidirmos o praticar a rigor, faz com que tudo o que nós precisamos na nossa vida, o Senhor nos dá. Eu não tenho problemas nenhuns em orar pelas pessoas. Eu acredito na imposição das mãos, eu acredito nisso. Eu acredito na oração. Eu acredito no mover do Espírito Santo e que há dias que o Espírito Santo se move de uma maneira diferente para ministrar algo a pessoas especificamente. Eu acredito nisso. Mas eu acredito ainda mais de que se nós ouvirmos o verdadeiro Evangelho e o vivermos, você não precisa da imposição de nenhum homem, você não precisa de nenhum movimento do Espírito Santo, você não precisa de nenhum azeite ungido na cabeça, nem água espargada por todo lado, você não precisa de andar aí nas campanhas disto e daquilo, sobe monte, desce monte, vai para aqui, vai para lá. Só o ouvir o Evangelho e fazê-lo e cuidar da fé que Deus nos deu, essa fé vai pingar a graça de Deus para a tua vida, glória a Deus. Ela vai pingar, vai ensopar a tua vida, glória a Deus. Ela vai ensopar a tua vida. E é esse o caminho que eu quero para esta igreja. Uma igreja madura, uma igreja adulta, uma igreja que ouve a palavra de Deus, crê nela, vive-a e por causa da prática dessa palavra, a graça de Deus pinga sobre a vida dessas pessoas. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Posso ouvir um amém? Para a semana continuaremos e para a semana vamos entrar então na área do que é esse dom produz em nós. O que é que esse dom foi dado para quê mesmo? Para ter uma casa em Miami, não? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Deixa-me orar por vocês.